Olá, pessoal. Aqui é a Vera Lima e neste podcast uma missão muito especial. Na verdade, nós estamos fazendo dois em um. O Raridade, o podcast das doenças e pessoas raras, juntamente com o Fala Mulher, que é o ponto da informação onde nós conversamos sempre com uma mulher a respeito de sua trajetória, daquilo que ela entrega, do que ela faz de importante para a sociedade. E nessa edição, nós estamos com a Márcia Silva, presidente da ABET, que é a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa. Eu não sei se você aí já ouviu falar sobre essa doença rara, mas agora você vai entender por que é importante, inclusive, contribuir, colaborar com essa causa. Márcia, bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Raridade e também no Fala Mulher. Ô, Vera, eu que agradeço a vocês pela atenção, o carinho de sempre. E é um prazer, né, estar com você e toda a equipe, todas as pessoas que acreditam no projeto da associação. Maravilha. Márcia, eu sei um pouquinho sobre a sua trajetória, afinal de contas, já acompanho a Beth há alguns anos. Ao longo de 2025, nós participamos de várias lives sobre aí os avanços, as tendências, o que tem de novidade, de tratamento para quem tem esclerose tuberosa. Mas nós vamos conversar um pouquinho com você sobre os desafios da ABET ao longo desse ano, mas também sobre aquilo que tem de bom, que deu certo, e aquilo que as pessoas vão poder ajudar de uma forma mais proativa, mais efetiva. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente sobre a ABET, como nasceu essa associação. Bom, a associação foi criada por causa da Flávia, minha filha. Hoje ela está com 40 anos, foi diagnosticada com 2 anos e meio, e ela tem a esclerose tuberosa, que é uma doença rara e que afeta todos os órgãos vitais. A Flávia teve em coma e ficou 40 dias. E ninguém sabia naquela época o que era esclerose tuberosa. Então, foi um momento muito difícil, como hoje, até hoje eu vejo mães passando por esse momento que há, vamos dizer, 30 e tantos anos atrás, eu também passei. Então, eu tinha prometido a Deus, se ela se salvasse, a gente iria ajudar outras pessoas, no intuito de divulgar a associação para ajudar essas famílias. Por ser uma doença muito rara, pouco conhecimento naquela época, nem médicos conheciam, né? Então, a gente passou momentos muito difíceis, e que hoje ainda a gente vê as dificuldades em alguns estados aí no Brasil, né, que tem ainda essa dificuldade de poder diagnosticar um paciente com esclerose tuberosa. Por ser uma doença rara, por ser tão específica, eu queria que você nos ajudasse aquelas famílias que, porventura, possam estar diante de um diagnóstico de esclerose tuberosa. Quais são, assim, as principais características dessa doença, sintomas, que você poderia dizer de uma forma geral, para que as pessoas pudessem ter uma luz? De repente, se estiverem diante da situação, saberem que podem buscar um diagnóstico de esclerose tuberosa. É, alguns estados é bem complexo, então eu faço toda sexta-feira, né, atendimento e com as famílias que moram muito longe, que às vezes não têm conhecimento da doença. E aí eu tento ajudá-las, orientar e fazer a ponte entre São Paulo, Curitiba e a sede aqui em Minas, através dos médicos. Hoje nós temos médicos especialistas, né, que conhecem a esclerose tuberosa, se dedicam à esclerose tuberosa, e esse ano nós fizemos todas as entrevistas, como nós estamos fazendo agora, com os médicos online, para que as pessoas pudessem ter acesso no YouTube e conhecer a doença, tanto para pessoas leigas, médicos e profissionais da área de saúde. Então, isso foi uma relevância muito grande da gente poder estar aí divulgando a
a esclerose tuberosa pelo Brasil. Nós já estamos hoje em rede nacional, pelo Sistema Único de Saúde, foi um presente, né, que o Flávio Arnes, o senador, nos proporcionou durante esses anos. A gente vem lutando muito para divulgar a doença, e isso vai ser de grande relevância para todas as famílias no Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque as crianças vão ter o medicamento, vão ter tratamento, os médicos vão poder conhecer a esclerose tuberosa. Por ser uma doença rara, como existem outras doenças raras, nós precisamos, né, poder ajudar todas as famílias, porque é Sim, muito difícil fechar um diagnóstico, sabe, Vera? E eu como são imagino. todos os órgãos vitais, é muito difícil. Pois é, Márcia, inclusive você falou aí do início da sua jornada, né, são 25 anos, tudo começou com uma situação muito atípica da sua filha, a Flavinha, que já está aí com 40 anos, mas assim, para a gente ter uma noção um pouco mais efetiva da doença, são tumores que aparecem na face. Como é que foi com a Flavinha? Você falou dos 40 dias em coma, mas o que mais você observou que é muito comum em relação a quem tem essa doença? Bom, no início, todas as crianças, né, os bebês, eles começam a apresentar crises convulsivas de difícil controle. E aí as famílias ficam um pouco perdidas, porque às vezes os médicos começam a falar, é epilepsia, é, tem síndrome de West, mas vão apresentando na pele os sintomas de manchas brancas, café com leite, com entre 4 e 5 anos vão apresentando problemas neurológicos, nos angifibromas da face, e aí é um conjunto. Como afeta todos os órgãos vitais, os bebês, aparentemente, até uma certa idade, eles só apresentam a epilepsia. Mas as manchinhas brancas, a café com leite e depois os angifibromas da face, a gente sabe que não tem cura, né? Vai ao dermatologista, ele passa aí um protetor, a gente tem os cuidados dos angifibromas na face, porque se coçar, machuca, sangra. Então, a gente sabe que depois, ao decorrer do tempo, os órgãos vão sendo afetados, uns em proporção maior, outros em proporção menor. Mas chega a dar problema renal, que é um problema sério, chega na fase adulta a parte neurológica, e também nas mulheres entre 30, 40, 50 anos, vem apresentar a LAM, que é uma coisa muito delicada para as mulheres em tratamento. Existe a Associação Brasileira da Alhambra, né? E que cuida de todas as mulheres que têm ALAM, que têm desenvolvido no decorrer do tempo com a esclerose tuberosa. Explica para a gente um pouquinho sobre a LAN, só para as pessoas conseguirem identificar quem está aqui acompanhando o podcast conosco. Nós estamos falando de doenças raras, de pessoas raras, e estamos também no Fala Mulher, com a Márcia Silva, que é a presidente da ABET, Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa. Você falou da gravidade da LAN, explica um pouquinho mais para a gente. Afeta o pulmão. Há um tempo atrás não existia medicamento. Hoje nós temos o sirolimo, né? Que vem ajudar igual o everolimo, todos os órgãos. Mas há um tempo atrás as mulheres que tinham ALAM e não tendo medicamento, ela vinha a óbito. Então, com o passar do tempo, houve aí, né, pesquisa e medicamento, tratamento igual na esclerose tuberosa. E que tem o gene da esclerose tuberosa, a maior parte das mulheres podem algumas virem desenvolver a LAM e que pode, hoje, graças a Deus, tem médicos especialistas que estão tratando, né, em relação à LAM para que as mulheres tenham qualidade de vida, igual o everolimo, que ele faz com que todos os pacientes que tomam tenham uma redução considerável nos tumores. E na LAM também a pessoa vai ter qualidade de vida e vai viver mais alguns anos. Pois é, gente, muito importante essa luta da Beth, através da Márcia, que já tem 25 anos.
Você foi a pioneira, né, Márcia, em termos de esclerose tuberosa, né, você é a pessoa que mais, vamos dizer assim, já se doou pela causa, porque foi a primeira mãe, a primeira mulher, a Betiana, a correr atrás dos direitos da sua filha, a correr atrás de diagnóstico para essa doença rara, tão especial, não é isso? Ô Vera, para te dizer que não é fácil, sabe? É uma Sim. responsabilidade que a gente tem muito grande perante as famílias, né? Estão nascendo muitos bebês. A doutora Luciana, geneticista, já tinha me falado sobre isso, que iriam ter vários bebês, mas Deus é tão generoso comigo que vão aparecendo hoje pessoas para que possam me apoiar, sabe? Porque Sim. sozinha, eu falo, uma andorinha só não faz nada sozinha, Não, né? não. Mas tem aqueles que carregam o piano. Eu vejo que a sua luta é muito grande. E é por isso que toda vez que eu estou diante de você, fazendo uma entrevista, eu tenho que pedir ajuda para as pessoas, sabe? E eu acho que a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa tem aí quem apoia, tem essa luta no campo político que acabou estendendo a situação do atendimento para o SUS, Sistema Único de Saúde, né? Isso foi muito importante, uma conquista. Nós fizemos ao longo desse ano muitas lives que estão ajudando as mães, mas é preciso muito ajuda, né, Márcia? Porque são crianças e são famílias muito carentes. Eu tenho acompanhado a luta de vocês. Muito, Vera. E eu acho que o papel que nós fazemos perante a sociedade, a área de comunicação, você, viu, Vera, e toda a equipe, isso é fundamental, está sendo fundamental para que a gente possa estar divulgando a doença. Hoje a gente percebe que as famílias, né, têm o acolhimento em tratamento, medicamento, tem médicos. Às vezes eu converso com a prefeitura daquela localidade para poder levar o paciente, né, para ter o tratamento tanto em São Paulo quanto em Curitiba. A gente tenta amenizar, né, Sim, a dor dessa família. Eu me lembro quando eu tive o diagnóstico da Flávia, no início, eu vejo todas essas mães tendo o mesmo sintoma que eu tive. Na época, eu me desesperei. Eu entrei em depressão, eu fiquei no fundo do poço, eu não sabia o que fazer, porque não tinha tratamento, não tinha nada. E hoje, graças a Deus, eu vejo que nós já caminhamos bastante sim, e agradecer, né, sim. a todos os médicos que acreditaram no projeto da associação. É interessante que antes a gente trazia os médicos para cá nos congressos e hoje os médicos daqui estão indo para os congressos de lá, e isso foi o meu filho que conseguiu, né, Wesley, né? é, todo esse processo, né? E eu falo que o irmão da Flávia, que abraçou realmente, depois que nós tivemos a perda do pai da Flávia, ele realmente, né, que a diferença deles é um ano só, ele conseguiu superar e entender, né, que a irmã dele precisava, como todas as outras crianças, de serem ajudadas. Ô, gente, é, isso é muito bacana, muito legal, e hoje a gente vê que a Beth, ela ampara, famílias e crianças, com esclerose tuberosa, gente, no Brasil inteiro. A Márcia, o telefone dela não para. E quando a gente está falando de tratamento, nós estamos falando de tratamentos caríssimos, medicamentos que custam muito caro, não é, Márcia? Nossa, é aí que eu falo uma grande vitória, né, que nós conseguimos. Porque um medicamento é em torno de 9 mil e poucos reais, e tem tratamento também com medicamentos de 3.500. Os anticonvulsivantes são muito caros, que são de referência, né? Sim. Que as crianças são específicos para a epilepsia. Eu fico muito preocupada, sabe, Vera, porque as pessoas que têm condição, elas conseguem comprar um medicamento de epilepsia de referência, mas tem famílias que não conseguem, né? Sim, E aí as crianças ficam dando crises convulsivas, por quê? Porque é específico para a esclerose tuberosa. Por quê? Porque a epilepsia,
Hoje existe no mercado vários medicamentos, mas existe o específico para as crises convulsivas de difícil controle. Ô, Márcia, um ponto até aí, só para a gente ter a noção do que nós estamos falando. Uma criança que não consegue acesso a essa medicação de uma crise convulsiva, até quantas crises convulsivas ela pode ter no dia e desesperar essa mãe, porque uma mãe com um filho com crise convulsiva, ela fica desesperada. São muitas, né? Eu já tive mães aqui fazendo relatos, gente, estarrecedores. Me fala, Márcia, mais ou menos uma criança sem o tratamento, quantas crises convulsivas ela pode ter aí no dia? São inúmeras, Vera, e são várias crises que podem apresentar, desde epilepsia, frontal, né, focal, porque a esclerose tuberosa, como afeta todos os órgãos vitais, e o cérebro principalmente, as descargas são muito fortes. Então, no desenvolvimento dessas crianças, à medida que elas vão crescendo, vão modificando as crises convulsivas. E aí a gente tem que ir cercando para que a criança não tenha perdas, porque uma crise convulsiva, todos os ganhos que às vezes uma criança de aprendizado tem na escola, ela às vezes tem que às vezes voltar com ela tudo de novo. Por quê? Porque é o cognitivo dela, né? Ele fica afetado. Então, eu tenho lá na associação crianças que eu começo a alfabetizar, e quando elas começam a dar muita crise, elas esquecem. E aí eu tenho que voltar da estaca zero, e elas demoram dias para poder ficar normais. Eu falo pela Flávia, quando a Flávia dá uma crise convulsiva, ela fica, nossa, sem assim, ação nenhuma. Vai regredindo, né? Regride aquele avanço que talvez já teve, né? Regride aquele avanço que a criança, às vezes, um bebê adquiriu no andar, no falar, no engatinhar, no arrastar. É engraçado que um paciente relata, vários pacientes, é como se um adulto, por exemplo, tivesse um filme, ele começa a assistir o filme, perde o meio e pega o final. Aí o que ele faz? Ele ajunta o início e o fim e imagina o final, ou vice-versa. Sim. Então, para o cérebro, é muito complexo a gente entender que é uma situação muito difícil para quem tem crises convulsivas, né? E De nós difícil controle. Sim, e nós estamos falando, gente, essa doença, ela é só para vocês terem também uma ideia, e a gente vai colocar aqui para vocês verem também, são pequenos tumores, mas eles vão saindo em órgãos vitais, nos olhos, nos pulmões, no coração, não é assim, Márcia? E aí, essa pessoa, ela vai tendo que ter necessidade de fazer cirurgias. Você imagina, né, fazer uma cirurgia no coração da criança, fazer nos rins. Então, ela vai, de certa forma, prejudicando, né, os órgãos vitais a partir dessas intercorrências, não é isso? No cérebro, por exemplo, tem várias pacientes e crianças que fazem, às vezes, cirurgias, mas não é 100% sem a crise convulsiva. Porque como são vários focos, né, e vários tumores e calcificações, às vezes tira uma parte e aparece em outra, ou então não consegue tirar totalmente, mas, às vezes, alivia, né, e ameniza as crises de uma criança, de um paciente. Mas eu sempre falo isso com as famílias. A gente nunca pode desistir, né? Sim. Existem médicos hoje, especialistas nessa área, que fazem a cirurgia, mas eles sabem que, e falam com a família, não quer dizer que a criança não venha a ter crise convulsiva. É interessante isso, né? Sim, sim. Porque a pessoa cria uma expectativa e de repente, também é frustrante, porque como vai desenvolvendo, né, a doença, e às vezes vai tomando um medicamento para não deixar evoluir os tumores, mas às vezes chega muito tardio essa família e é difícil. O tumor, às vezes, reduzir 100% e as crises convulsivas diminuírem 100%, mas a gente consegue aí retardar, né,
e dar qualidade de vida para os pacientes, para que eles não sofram tanto, Tá né? A certo, minha preocupação maior é essa, sabe? tá certo. Assim, Márcia, muito louvável o seu trabalho da Abete. E, gente, eu quero fazer um pedido muito especial a você que está aí nos ouvindo, tanto no Raridade quanto no Fala Mulher. Nós precisamos da sua ajuda. A Abete, ela é uma casa que está aqui no bairro Serra, eu já estive lá várias vezes, onde a Márcia recebe cerca de 35 crianças, Márcia, hoje? Hoje a gente está quase com 40 crianças, mas é por quê, Vera? Eu Sim. não tenho condição De acolher mais, né? de acolher mais. Então, eu Pois faço online com algumas famílias, né? O uhum, custo é alto para poder ter os profissionais sim. adequados, qualificados. Para atender 2 horários, hoje, atualmente, eu não tenho condição por causa de verba mesmo. Vocês não imaginam, não têm ideia do que, como eu faço para manter a instituição. Então vamos lá, ó, são cerca de 40 crianças, só para a gente entender, cerca de 40 crianças atendidas e que profissionais você precisa para poder atender bem essas crianças na ABET? É uma equipe multidisciplinar, sabe? Todas as doenças que são raras, nós temos que ter todos os atendimentos multidisciplinares. E Psicólogo. psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, psicopedagoga. Eu que implantei a inclusão no estado de Minas, na época, 2006, 2007, tá? Sim. E eu vejo que as nossas crianças, elas têm potencial e capacidade no aprendizado, no desenvolvimento, mas para que eu possa, hoje, eu assumir a parte pedagógica. Mas por quê? Porque falta condições financeiras, sim, falta uma estrutura para que as pessoas, eu falo, possam nos ajudar a honrar, né, e ter condições de manter a associação. Porque Sim, não é então, gente, fácil, Vera, não é não, fácil. não é fácil. São cerca de 40 crianças com esclerose tuberosa, com múltiplas necessidades. Então, a gente está aqui agora te pedindo uma ajuda, um apoio. A ABET lançou esse ano a campanha Com a sua ajuda, a realidade muda. E o que a Márcia está buscando, gente? Um apoio, tanto para ajudar a pagar o aluguel da casa, porque é uma casa alugada, infelizmente não é uma sede própria, mas ela precisa desse recurso todo mês. E o mais importante, que alegra o coraçãozinho da Márcia profundamente, é o Natal dessas crianças. Todos os anos ela faz um Natal muito gostosinho e ela distribui um panetone para as mães e ela faz aquela festinha para as crianças com muito salgadinho, com doces, refrigerantes, muito suco. Enfim, ela quer repetir a dose esse ano. E aí precisa da sua ajuda. Nós vamos deixar aqui o Pix e para que você possa diretamente fazer essa doação para a Beth, não é isso, Márcia? E contribuir. Quando vai ser a festinha das crianças? Vai ser dia 17 de dezembro, né? Nós vamos estar finalizando o ano e voltaremos no dia 17 de janeiro, nesse período. Mas a festa, gente, eles aguardam. Nossa, eu estou correndo atrás. Eles fizeram a cartinha, presente, eles já contam. Eu já estou treinando eles, algumas crianças, porque eu trabalho também com autismo, TDAH, esclerose tuberosa, para eles fazerem a apresentação, aqueles que têm um cognitivo preservado. Então, eles assim, estão curtindo tanto, sabe, Vera? Porque assim, a gente tem que trazer alegria para eles, né? Porque é Sim, uma doença que eu falo que tão grave, né? E tão sofrida para todas as famílias, que tem que ter momentos, pelo menos uma vez ao ano, né? Que é o Natal, que a uhum, gente possa estar unido, proporcionando, né? E eu agradeço muito, muito a Deus por me dar essa oportunidade, a você, toda a equipe, as famílias, as empresas que têm nos apoiado, né? A todos, os médicos. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu só estou precisando, gente, e vou falar, de ajuda. pode rasgar o coração, Márcia. Não é fácil, não está sendo fácil.
Eu amo o que eu faço. E eu já não estou mais jovem, né, gente? E eu preciso da colaboração de vocês. Se não for vocês, eu não sei, sabe? Mas vai ser. Muito difícil, viu, Vera? Eu sei, Márcia, eu sei, mas as pessoas que estão nos acompanhando, elas vão ajudar com certeza. E eu quero terminar aqui, Márcia, para acalmar e acalentar o seu coração. Eu quero, terminar com um depoimento que nós recebemos da Karina Mandielli. A Karina está lá em São Paulo. Ela mandou para gente uma mensagem muito bacana, recentemente, e ela diz o seguinte, na verdade, foi ali 3 de novembro, ela disse o seguinte: "Olá, eu me chamo Karina, sou do interior de São Paulo, da cidade de Indaiatuba. Tenho uma filha de 3 anos que teve diagnóstico com a esclerose tuberosa no mês passado. De início, entramos em desespero por ser uma doença rara. Alguns profissionais da área da saúde não conhecem e eu fiquei perdida com várias dúvidas como fazer o tratamento, o que seria essa doença. Passei em consulta com um pediatra e ela procurou no Google para pesquisar a doença e aí me veio a preocupação. Será que a minha filha vai fazer tratamento certo, sendo que a profissional está perdida também? Pois ela não sabia me orientar. Vim embora para casa e fui pesquisar e estudar sobre a doença, pois era leiga nesse assunto. Encontrei a Abete e comecei a assistir às lives, que me ajudaram muito. E em cada live estou tendo sabedoria e aprendendo cada vez mais. Consegui o contato com a Faculdade do Paraná também. Fizemos uma reunião online e eles me orientaram certinho sobre os procedimentos. E estou seguindo com os tratamentos e acompanhamentos de minha filha, com a ajuda da Abete. E os acompanhamentos aqui também na Faculdade do Paraná. Hoje, graças a Deus, estou bem mais tranquila, pois tenho um pouco do conhecimento oferecido pela Beth através das lives. Só tenho a agradecer a vocês por todo esse trabalho e estudo que estão fazendo para darmos uma qualidade de vida melhor para nossos filhos portadores dessa doença. Que Deus abençoe a todos e te abençoe grandemente, Márcia. Tá aí. O depoimento é de uma mãe, Karina, lá de São Paulo, do interior, para vocês verem o alcance da ABET e por que que a gente pede ajuda para essa associação que é tão importante. Muito obrigada, Márcia. Eu te Nós agradeço. te admiramos. Estamos juntas, né? Igual a gente fala que Deus, ele põe os anjos, né? E obrigada às famílias por acreditarem em mim, confiarem na associação, né? As nossas crianças, elas são felizes, eu tenho certeza, porque hoje elas têm tratamento, acolhimento, e só tenho que agradecer a todos, gratidão, viu, Vera? Muito Então, obrigada. gente, muito obrigada, Márcia. E quem puder, olha, com a sua ajuda, a realidade muda. Vamos ajudar a Beth, gente? Está fácil. Qualquer quantidade, qualquer valor que você puder contribuir com essa associação é bem-vindo, é de bom grado. E a gente pede a Deus para te abençoar fortemente. Um queijo e um beijo para você. Eu sou a Vera Lima e hoje você está aqui no Fala Mulher.